Olá, sejam bem-vindos ao Coletivo, o programa e podcast que vai tratar sobre saúde coletiva. Eu sou o Davi. Eu sou a Bruna. Eu sou a Cláudia. Eu sou a Cristina. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Hoje a gente tem a visita ilustre da professora Cristina Loyola. Ela que é enfermeira e obstetra pela UFRJ, tem mestrado em Ciências Sociais com área de concentração em Ciência Política pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, doutorado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ e pós-doc na Universidade de Toronto. Seja muito bem-vinda, professora. A gente trata aqui no nosso podcast, no nosso programa no Coletivo, basicamente sobre assuntos que envolvam a saúde coletiva, né? E para o programa de hoje a gente resolveu falar um pouco sobre saúde mental, né? E para a gente começar um pouco o nosso papo, a gente queria entender o que é saúde mental. Qual a importância de se falar, de se debater, de se construir políticas públicas de saúde mental? Eu tenho uma definição muito simplista, mas a meu ver bastante adequada, de que escapa dos diagnósticos de transtorno e tal, e vai entender modernamente, né, no século XXI, que ter saúde mental é caber na vida, né? Tem pessoas que cabem muito apertado e tem outras que cabem com folga, e aí entra a multicausalidade e tal, mas que no conceito que não seja o conceito da biomedicina, porque ele é importante para diagnóstico e intervenção medicamentosa, mas nem sempre ele é importante e ele ajuda a viver, né? Porque o oposto de não ter doença mental não é ter saúde mental. Tem uma matização, uma importância, importante tem uma área de sombra, não é? Então, eu acho que nos ajuda mais a pensar, a entender que ter saúde mental é caber na vida. Portanto, é ter um pouco de doença mental. Não existe. Aliás, a Anísia da Silveira dizia: não se curem, porque gente muito curada é muito chata, no sentido assim de que Verdade. tende para uma obsessão, não é? Em algumas coisas. Então eu acho que a gente tem que pensar assim. Eu estava pensando nesse nosso encontro e resolvi ouvir algumas coisas interessantes que ultimamente eu gravei, do professor Benedetto Saraceno, não sei se vocês conhecem. Benedetto foi presidente da área de saúde mental da OPAS durante anos, é um parceiro da reforma psiquiátrica no Brasil. E recentemente, né, ele agora, como ele diz, um vierrito é ótimo, aposentado, mas falando sobre um evento que eu acho que nos marca até hoje, porque nós ainda não atendemos ele na totalidade, que é a Carta de Caracas, né? A reunião de Caracas foi uma reunião vocês não tinham nascido provavelmente, já tem 30 anos, em 1990. Quase assim. Mas eu já era grandinha, eu não fui para lá porque não era tão importante, foram só 200 pessoas convidadas, 11 países latino-americanos e na Venezuela, evidentemente em Caracas. E o Benedetto esteve lá, não é? Era um dos, porque nessa época ele era o coordenador de saúde mental e ele sintetiza que Caracas, né, nessa área da saúde mental, veja, vamos botar nossa cabeça em 1990, Brasil era o maior parque manicomial de leitos da América do Sul, não é? Leitos moradia, quer dizer, leitos que não rodavam como oferta no sistema de saúde, que a pessoa ficar curada, não é? É outra grande questão da saúde mental, da doença mental, que eu sou bastante antiga, vamos dizer assim, então participei de várias avaliações de hospital psiquiátrico, em que você encontrava pessoas internadas há 40 anos, né? Em Barbacena, naquele lugar chamado FEMIG, não é? Que depois deu origem ao livro da Daniela Arbex e ao filme Os Porões da Loucura e tal. Pessoas internadas há 40 anos, e essa questão se coloca, quer dizer, como é que se explica isso? Que doença é essa, né? Você faz um transplante de fígado, que do ponto de vista da clínica é a sofisticação, porque o fígado não é coração, o fígado é muito mais complexo. Você faz um transplante de fígado, em 3 semanas você vai para casa de alta. Aí você tem delírio, você tem uma alteração do pensamento, você tem lá umas visões distorcidas visuais auditivas, você fica 40 anos internado. Tem algo, diz o Benedetto, tem algo aí que não se explica na razão lógica, né?
Tem também algo que também não se explica. Você tem, o Benedetto é fantástico, ele tem um manual de psiquiatria que tem 20 páginas. Se você for ler os manuais de psiquiatria, tem 1000, né? Sim, verdade. Então ele faz uma coisa bastante crítica, dizendo não é possível, quer dizer, uma área da clínica ter mais de 300 diagnósticos e 3 formas de tratar. Também tem algo aqui que não se explica, porque as formas que, quer dizer, os dispositivos de cuidado que a gente tem, os tradicionais, né, são medicação, psicoterapia, entre aspas, né, para dizer que é um tudão, e a chamada, ex-chamada atenção psicossocial. Então, não dá, tem diagnóstico demais, aí diz o Sarratino, é a esquizofrenia da moça loura, divorciada, não faz sentido, né? Então, a essa reunião de Caracas, quer dizer, ela traz 2 grandes questões que nós atendemos parcialmente. Uma era não ao manicômio, isso não é tratamento, né? Lugar de morar não é hospital, ainda que ele seja reformado, bonito, tem a hotelaria, como alguns hospitais da rede privada têm hotelaria, mas tem a miséria das relações humanas, da mesma maneira. A miséria pode se expressar com um cartão que abre portas ou com aquela enfermeira. A enfermeira adora carregar uma chave, né? Com aquele bolo de chave abrindo, trancando porta. Muito bem, Caracas dizia, não, esse lugar não é o local de tratamento, precisamos fechar, precisamos desativar e não podemos mais construir. Acho que nós, na nossa reforma psiquiátrica, que também recentemente fizemos, não é, 20 anos, atendemos, diminuímos muitos leitos de manicômio no Brasil, embora hoje, com a nova coordenação de saúde mental, o leito de manicômio tenha sido reintroduzido na rede de atenção psicossocial como forma de tratamento. Tempos obscuros, né, os atuais. Mas o segundo ponto da Declaração de Caracas, eu acho que nós não atendemos e, a meu ver, ele é revelador, inclusive, das dificuldades dessa pandemia que marca o 21, né? Que temos que trabalhar na comunidade. Mas o que quer dizer comunidade, não é? Comunidade não pode ser mais aquela ideia antiga, porque ela se fazia por contiguidade geográfica. Então uma ideia bastante romantizada, em que a minha comunidade era aquela igreja, uma praça, o farmacêutico conhecido, o velhinho de barba branca. Não é mais assim. Hoje em dia, o contexto de comunidade tem que incluir a contiguidade espacial, quer dizer, Twitter, Facebook, eu acho que a gente estuda mal isso, eu me incluo na área da saúde, para entender as novas tribos que se formam, né? As tribos dos imigrantes, as tribos dos sem-teto, as tribos dos loucos, as tribos dos drogados, não é? Que também, diz o Benedetto, essas tribos são as instituições totais da modernidade, porque elas têm regras duríssimas. As tribos da milícia. E é muito interessante, professora, porque são tribos que acabam ficando invisíveis, né? Hoje mesmo a gente conversava sobre algumas coisas nesse sentido, e a gente falando sobre alguns projetos sociais, principalmente voltados para a saúde mental, que acontecia aqui em São Luís, que o nome do projeto era São Luís Invisível, que atendia moradores de rua, sim, atendia garotas de programa, para fazer um acolhimento, né? Sim. E indicar locais para que eles buscassem um atendimento mais profissional, caso estivessem precisando, né? E eu acho muito interessante a senhora trazer essa fala, porque a gente não ouve falar nesses novos nichos, né? Nesses nichos com tantas regras tão rígidas, né? E regras que estão adoecendo as pessoas. Se a gente pegar redes sociais, hoje em dia, nós temos os casos de distorção de imagem, os padrões de beleza sendo impostos, o próprio cancelamento que acontece na internet, né? Então isso impacta a vida das pessoas hoje em dia de uma forma assim drástica às vezes, né? Uhum. E nesse momento atual, professora, de pandemia, que é impossível a gente não falar sobre isso, né? Hoje e pro futuro, né? Porque tudo da vida da gente basicamente vai se basear da pandemia agora para frente, né? Pensando em reflexos dessa pandemia, hoje, como a senhora enxerga os estudos em saúde mental, os serviços de saúde mental hoje, e o que a senhora acha que a gente precisa mudar
pro nosso futuro? Bom, eu só queria reiterar o não cumprimento de Caracas. Nós não sabemos trabalhar com comunidade. Nosso conceito de comunidade é atrasado. Eu digo nós que somos responsáveis por isso. Nós da área, nós da psicologia, nós da atenção psicossocial como um todo. Então o nosso conceito é equivocado, é atrasado, é desfocado, é tradicional, é conservador e não se modernizou. Bom, isso dito, né, nós estamos devendo isso ainda há 30 anos. Acho que a pandemia, ela assim, quer dizer, a história das doenças, você tem o século XIX até o XVIII as grandes epidemias, né? No XIX, no XX, tuberculose e câncer. No XXI, depressão. Desculpa, no XX, depressão. E no XXI, a gente tem o que os filósofos estão chamando de a era do cansaço, né? Eu gosto muito dessa definição porque é um cansaço do não ser. Não é um cansaço muscular. Você acorda, dormiu 8 horas e você diz, ai, eu estou tão cansada. Sim. Porque é algo que toca um pouco a melancolia, que toca um pouco essa ausência do outro, né? Quer dizer, cansaço psíquico. Nós estamos há 1 ano tendo o outro distanciado. Isso vocês que são da área de psicologia sabem melhor do que eu, o preço disso para a nossa experiência de socialização do humano, né? O outro, não quero falar o outro barrado, porque daí vai parecer outra coisa, mas esse outro impossibilitado, não tem mais corporeidade as relações, quer dizer, o sofrimento que é ter aula e dar aula. Estava agora conversando, dando aula para os alunos, dizendo para ele, não pense que o sofrimento é de vocês, talvez um dos prazeres de ser professor, porque professor sempre é mal pago, não adianta, a contribuição, quer dizer, a tua realização monetária está sempre aquém do que você merece, mas tinha os ganhos, né? A alegria, o convívio, o olho no olho, não é? Que você percebe se você vai desenvolvendo, que se a turma está muito cansada, se precisa motivar ou não, isso acabou, né? Ficou aquela coisa sofrida para o professor, a meu ver, né? Caber, que aquilo não é EAD, com respeito ao meu amigo aqui presente, porque ensino à distância é outra coisa, aquilo ali é fazer caber na tela como se ensinava antes. Então eu acho que essa nossa era é a era do cansaço, esse cansaço de não ser, né? De não ser sociável, de não encontrar. E a gente observa, especificamente na minha área de enfermagem, de ponta, trabalhando, né, com Covid, eu no início do ano passado eu me ofereci como voluntária para atender o Conselho Federal de Enfermagem, fez o óbvio, mas como fez com muita vanguarda, foi muito interessante, que era atender por telefone, as pessoas na ponta, fazer um acolhimento, algum suporte com técnicos, auxiliares e enfermeiros da ponta do cuidado. E aí eu achei que tinha que fazer, fiquei durante 6 meses, mas o meu horário era um pouco cachorro demais, que era das 3 às 6 da manhã, quer dizer, um horário que pessoas da minha idade têm que estar de camisola dormindo. Mas aí, enfim, aguentei 6 meses, depois não dei conta mais. O que eu acho que a pandemia está fazendo nas pessoas, especificamente no grupo de enfermagem, que é a área que eu tenho mais conhecimento, é tornar visível um sofrimento que era invisível. Então, no grupo da invisível, entre aspas, invisível é o olhar da sociedade que não vê inclusive o que não interessa. Mas agora surtou, né? Então, você tem uma quantidade enorme de pessoas que já estão adoecidas, que tomam remédio controlado, que dá até medo a gente saber disso assim, e que fazem todo tipo de drible para dar conta de ser produtivo, né, nos 3 empregos que tem. E você tem as pessoas que não dão conta dessa demanda emocional que é lidar com a morte de uma maneira muito próxima, né? E com os instrumentos que foram criados de lidar com a morte, de lidar com a perda dos rituais de luto e separação do tipo velório e enterro, né? Que ficou interditado e que tanto mais é conservador, uma sociedade conservadora sem valorização moral. Conservador, eu quero dizer, mais habituada e apegada a regras da oralidade. Vou dar um exemplo, até onde eu sei. Eu nasci em Santa Catarina, né? Moro no Rio, que eu não tenho muito casa assim, mas nesse sentido. Então, por exemplo, eu aprendi que aqui no Maranhão, quando uma pessoa morre, durante 1 semana, às 6 da tarde, tem uma reza, tem um terço. Porque eu não sabia nem o que era terço direito, assim. Quer dizer, a quantidade de reza que tem ali no terço, tem uma bolinha grande, tem bolinha pequena, é isso? Então tem isso. Então você imagina o sofrimento que é para uma família que teve a sua dor diluída ou compartilhada nesse ritual de passagem que está proibido, né? Porque não pode aglomerar no velório.
Eu tenho uma pesquisa aqui junto com o professor Marcos Pacheco, que chama-se Itinerários do Covid, Mortes por Covid no Maranhão. Ela tem uma parte quant e tem uma parte quali, que então estamos o Marcos Pacheco e eu. E das partes da entrevista com as pessoas é exatamente o sofrimento pela ruptura desses rituais de passagem, que é enorme. Eu acho que nós teremos, para tentar objetivar a sua pergunta, nós teremos uma quantidade enorme de pessoas melancólicas e deprimidas pós-Covid. E até porque a epidemia termina, mas não termina, quer dizer, a interdição, a aglomerar, essa coisa adorável, né? Boa vontade de aglomerar, gente. A interdição, até aquela coisa assim suada, cotovelada, gente. Bloco de escola de samba, eu sonho com isso. Então, isso vai ser interditado por um certo tempo, né? E o uso de máscara, que, vamos dizer assim, nos transforma em um certo anonimato, né? Porque eu nunca tinha pensado o quanto a boca nos define como capacidade. Nós ficamos muito parecidos. É muito sem graça olhar para as pessoas de máscara, né? Isso vai continuar durante algum tempo, porque, enfim, tem mutação, porque tem uma opção de coisas. Então, eu acho que nós, da mental, né, temos que lidar com todo esse passivo que nós não cumprimos, acrescidos dessa novidade, dessa nova melancolia, não é? Dessa nova impossibilidade da corporeidade. É um desafio tanto. Professora, aí assim, aproveitando esse gancho, falando, né, sobre como é que a gente tem que agir agora com esse novo normal, se é que eu posso dizer isso, né? Eu acredito que todo mundo aqui, a gente teve contato com alguém, conhece alguém que justamente por essa situação agora passou ou está passando por um período de sofrimento mental, né, que está acontecendo bastante. Seja pela perda não só de familiares, de amigos, como também houver perda de emprego, de liberdade, de segurança, e a gente vive constantemente nessa apreensão, né, sem privados realmente da nossa liberdade, como você falou. A gente não pode chegar, abraçar uma pessoa que a gente gosta, não pode beijar, não pode fazer isso. E assim, pensando nesse, como é que a gente vai viver daqui pra frente, a senhora poderia nos dizer, assim, nos dar algumas dicas de algumas ações, algumas atitudes que a gente poderia tomar mesmo no nosso dia a dia, no sentido de preservar a nossa saúde mental, de tentar ficar bem? Eu vou me esforçar, porque você é uma espécie de Ana Maria Braga da saúde mental, assim, de dar dicas de saúde mental. Mas enquanto você estava falando, eu estava pensando o que poderia ser dito. Eu sou uma pessoa do pequeno, do cotidiano, das pequenas decisões. Eu não seria capaz de pensar em políticas macro, vamos dizer assim, política nacional de saúde mental não dou conta. Mas no cotidiano, no pequenininho, eu acho que, porque como é que você constrói a saúde mental no dia a dia, todos nós? Sim. Eu acho que a gente aqui tem que ter duas compreensões que a população em geral não tem, porque o nível de desconhecimento em relação à saúde mental, não é? Essa noção ainda de que você vai dormir sadio e acorda louco, como se não houvesse um evoluir, não é? Que como na gripe, a gente também tem nariz correndo, tem tosse, tem febre, aí depois você tem pneumonia. Sim. Não é? Mas você não vai dormir totalmente sadio e acorda num surto psicótico, não é assim. Você deixa pegadas, né? Esse terrível caso aí, ri na televisão, sim, a nos atormentar com atualidades atrozes a cada noite, uma coisa, né, uma coisa muito impressionante. Mas como a sociedade, é isso, quem é a sociedade? São os familiares, é o pai, é a avó, é a babá, a vizinha que via coisas, não consegue perceber as pegadas do sofrimento psíquico, né, que vai chegar lá no momento de doença. Então eu acho que a primeira grande aceitação que nós temos que ter é da lentificação protetora do mental. A gente, quando está um pouco mais triste, para não falar deprimido, um pouco mais sem tanta energia vital, você lentifica, né? Então, você que levantava, botava uma roupa, ia malhar, na volta passava no mercado, fazia um almoço com uma sobremesa de tarde, você não dá conta de realizar isso. Então, eu acho que nós temos que entender que fazer 50% disso tá bom, não é? Não ficar... Mas eu tinha uma lista, tinha uma lista, mas não tem mais, porque nesses tempos em que você tem uma economia psíquica muito diminuída, você tem que ter uma certa condescendência que não dá para ser aquele furor realizativo, não é? Você é um empresário de si mesmo, eu faço um idioma, também faço uma luta, eu jogo, eu faço um esporte, não dá, né? Uma certa autocondescendência, de que se permitir
claro que eu estou fazendo um discurso... Possível, né? Hã? Fazer o que for possível. O que for possível. Eu estou fazendo um discurso de classe média, né? Eu não estou falando isso para quem tem que sobreviver plantando a mandioca e colhendo com sol, com chuva, com melancolia ou sem ela. Não é? Estou fazendo um discurso seu, né? Um discurso de classe média, né? Para quem, provavelmente quem nos ouve, para nós mesmos. É muito importante, professora, a gente trazer, a gente reconhecer esse discurso também, né? Porque falar é muito fácil, né? Então a gente precisa olhar para essas outras realidades, olhar para esses coletivos, né? A partir do próprio nome do nosso programa. Realmente perceber essas outras realidades. Não adianta eu cobrar que, nossa, precisa, tem que fazer lockdown, tal. Mas quem sofre com lockdown é aquela pessoa que está lá na periferia. Estão olhando para essa pessoa, né? Então, assim, que ações afirmativas existem em volta de um determinado grupo para dar um suporte para ele no momento em que a gente tem uma incerteza sobre o emprego, incerteza sobre a sua saúde, a saúde do seu familiar, né? Que suporte essa pessoa está tendo? Então é muito importante a gente trazer realmente essa crítica, né? E também acho que nós temos que nos alfabetizar, porque é uma alfabetização nas pegadas do sofrimento psíquico, né? Nas pegadas, vamos dizer assim, do transtorno mental, do surto lá no final. Esse entre tossir e ter pneumonia dupla, né? Da clínica geral, da clínica cirúrgica, e quando a gente vai na clínica da psiquiatria, também existe isso. Só que não me parece que a sociedade, e aí então eu usei o exemplo do menino Henry, consiga valorizar essas pegadas. Quer dizer, você tem transtornos da alimentação, você tem muita fome ou vontade nenhuma de comer, dorme muito ou não dorme nada, não consegue socializar, uma pessoa é um estádio lotado, ou não suporto mais a presença de ninguém. Então, são traços, é um pequenininho, né? É um dia a dia, mas é aí que a gente tem que começar a ver quando as coisas, esse transtorno obsessivo, esse toque que virou o álcool gel, né? Sim. Eu tenho uma amiga que entra no táxi e passa álcool gel no banco. Eu fiquei pensando assim, qual será a via de contaminação que ela entende que é importante para... Gente, não vai ser possível sentar numa cadeira de táxi e ter que passar álcool na cadeira de táxi, mas virou, em algumas pessoas devem gastar em um percentual do seu dia dando uma espreizada de álcool, em alguns momentos, muito mais para diminuir a ansiedade do que para realmente combater o vírus. Não sou contra o álcool gel, só que eu acredito na contaminação por vias aéreas superiores. Outras, não sei, não é? Então, acho que a melancolia nos afeta, acho que há um transtorno obsessivo complicado com essa coisa do álcool gel, com afirmações que progressivamente, com o avanço da discussão sobre isso, vão sendo desqualificadas, não é? Aquela obsessão inicial que você tinha que lavar ovo por ovo quando você chegava no supermercado. Por quê? Porque não sei, mas era para lavar o tomate, a folha, a laranja e tal, que hoje em dia... As pessoas já estão vendo que não é, quer dizer, a contaminação via gástrica, ela, não sei. A gente está entendendo como é o processo da doença, né? O processo da infecção. A gente toma os cuidados, mas vamos flexibilizando algumas coisas para que a gente realmente não entre nessa neurose. Né? Eu também acho que a pandemia, para mim, do ponto de vista da saúde coletiva, e eu faço aí o paralelo com a saúde mental, para a gente arrematar essa discussão de Caracas, enfim, e o tempo que nós temos aqui, é de que tanto a pandemia como a nossa dívida de 30 anos mostram que um dos fracassos da pandemia, inclusive em países ricos, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, não é? Como a Itália do Norte, Lombardia, que é uma das regiões mais ricas do mundo, por que fracassou? Porque o investimento é no leito, né? Você tem uma doença aguda, mas a resposta para uma doença aguda não é leito. A psiquiatria pode agudizar num surto psicótico, mas a resposta não é o leito, Nina Rodrigues. Não pode ser. Não é? Porque uma medicina moderna é uma medicina sem leito, sem hospital, é um doente de pé. A não ser que os dias que ele precisa ficar deitado, que eu acho que não é? Então, são pouquíssimos dias. Tem estudos que mostram que câncer, diabetes, hipertensão, sida, doenças crônicas não contagiosas, a pessoa passa 90% da sua vida na comunidade. 10% ela precisa tocar o hospital. Entretanto, as políticas equivocadas miram o leito no hospital, né? A mesma coisa, me parece, foi mesmo equívoco em relação
a pandemia do Covid, quer dizer, um investimento enorme em leitos de UTI. Precisa ter leito de UTI? Precisa. Só que a conta tem que ser, de cada 10 pessoas, uma vai precisar de UTI. Então, nós não viramos para a atenção primária, né? Parece que Cuba virou. Porque Cuba tem uma atenção primária constituída de uma outra forma, em que você começava a espirrar, você era isolado. Quer dizer, a ideia da contaminação e não de piorar, todo mundo comprou oxímetro, eu mesmo comprei, para saber como é que está a oximetria ou não, se diminuir, se sentir falta, vai para o hospital. Eu acho que tanto a saúde mental pré-Covid, como a saúde mental pós-Covid e mesmo a saúde física dessa pandemia nos mostram a obrigação nossa da saúde coletiva de entender que o leito hospitalar, ele é historicamente o símbolo da medicina, mas que é hora de mudar. Ele não dá conta, o leito hospitalar não dá conta. E nós da saúde mental, isso está provado e demonstrado, não é? Que não é internando uma pessoa que a gente resolve uma questão da estrutura, que ela vai caber na vida, vamos dizer assim, não é? E a gente ainda tem aqui, né, no Maranhão, infelizmente, 3 manicômios. O Nina Rodrigues, o La Ravagère e São Francisco, que com a atual política de saúde tiveram as suas AEHs atualizadas, está voltando a ser muito interessante investir na loucura, não é? Ela se paga, vamos dizer assim, ela dá lucros. Ainda mais nos tempos atuais. Porque a gente tem uma coordenação de saúde mental muito equivocada, a meu ver, para ser simpática, eu vou falar equivocada. Uma coordenação que entende que esses leitos, né, eu não queria o meu cachorro internado nessas clínicas, eu digo para você, sabe que cachorro a gente tem uma relação amorosa, não? Exatamente. Um amor ótimo, que eu não falo, não reclamo, então bom demais esse amor. Então, eu não queria lá. Por que eu não queria lá? Porque não é um lugar em que eu digo, não, eu estou com problemas, eu vou me internar nesse lugar, porque aqui eu vou melhorar. Não vou melhorar. É um lugar de troca zero. É um lugar um jardim de bonsais, como dizia um outro grande amigo meu da psiquiatria. Quer dizer, a pessoa não tem nome, não tem roupa, o quarto dela é igual, não tem nada na parede, não tem nada que ajude. Então esse lugar tem que acabar. Não existe hospício bom. Existe hospício fechado. Uma perda de identidade total da pessoa, né? Mas eles estão aí com as suas AIHs reativadas, atualizadas, provavelmente dando mais lucro, e tudo continua dessa maneira. Eu espero, como tudo na vida tem um fim, a alegria e o sofrimento também, que essa coordenação de saúde mental acabe, que a gente volte a ter uma orientação que obedeça a esses princípios de absoluto respeito aos direitos humanos dos usuários. Já não falo nem direitos clínicos, vou falar direitos humanos, né? De não ser supermedicado, de não ser amarrado. E que finalmente começamos a pensar na prevenção e não apenas na raiz. Porque isso, então, não é, quando na saúde mental a gente espirra, tem o nariz correndo, que seria o equivalente da pneumonia, antes de chegar lá, né? Porque são os traços, de certa forma, invisíveis para a sociedade e para nós também. Vai na atenção primária ver se alguém... Eu não conheço nenhuma equipe no Maranhão da atenção primária que trabalhe com saúde mental antes dos sintomas, não é depois que a pessoa tem um conjunto de sintomas diagnósticos. Não é isso, né? O leito é simplesmente ele é o símbolo da pós-doença. Ele é contemporâneo à doença e posterior. Agora, só tem uma definição, tem uma característica do leito, né? Ele dá lucro e a atenção primária não dá lucro. Então, isso também a gente não pode esquecer, essa questão econômica, né? Mas eu acho que é uma lição. Nós devemos ainda, tem 30 anos que nós não atendemos essa lição. Da atenção primária, contínua, integral, respeitosa dos direitos humanos, participativa. Por exemplo, o Maranhão não tem uma associação de usuários de saúde mental. Se tem algo que qualifica um serviço, qualquer serviço, é uma associação de usuários. Para ele dizer, não, eu não quero um CAPS que fecha às 6 da tarde. Eu não concordo com o CAPS que tem um vestibular para passar, se eu posso ou não posso fazer parte desse. É preciso, né, que a gente faça essa radicalidade de dizer, não, mas os pacientes têm voz. Qual voz? Né? Qual voz? A voz decisória ou uma voz assim bonitinha, legal, de ser democrático, popular e tal, mas na hora de decidir, a gente tira eles, né?
Então, e a gente ainda se choca com as constantes tentativas de destruição das portarias em saúde mental pelo governo federal, né? Acho que foi ano passado, em dezembro, que saíram algumas, o cancelamento de algumas portarias, né? Principalmente sobre o serviço de acomodação, que acomodava e recebia essas pessoas, né? E também acho que o do CAPS-AD também sofreu com cortes de verba contra isso. Então eu acho que você quer resultados, você quer propor atividade, propor ações, mas não se começa um investimento e não se começa lá de baixo. Tipo, de onde que realmente está precisando isso, como a senhora trouxe desde o início. Olhar para a comunidade, né? Olhar para as comunidades, né? Na verdade. Então, professora, para a gente encerrar o nosso papo, que a gente poderia falar aqui por horas, né? Mas a gente queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem estiver nos ouvindo, principalmente voltada para essa questão de sensibilização quanto ao cuidado em saúde mental. Olha, eu partilho, não é da definição nem um pouco humilde, de dizer que não existe saúde sem saúde mental, né? Não adianta você ter rins que filtram, um pulmão oxigenando 100%, um intestino com uma quantidade fantástica de bactérias funcionando e tal, porque você pode estar deprimido e não levanta da cama. Ou está tão deprimido que levanta e se mata. Então, nós já deveríamos ter abandonado essa dualidade, saúde física e saúde mental. Mas ainda estamos atados a ela. Ainda temos uma algema com essa história como se fosse opcional. Acho que a saúde mental nós precisamos ter visibilidade para esses rastros, né? Para dar conta dela na atenção primária. Quando é que uma criança começa a ficar, entre aspas, esquisita? Quando é que um adolescente começa a ficar fora da curva? Não é patologizar o cotidiano e muito menos medicalizar o cotidiano, mas é olhar com atenção, porque fica parecendo que não psiquiatrizar e não medicalizar é esquecer. Não é. Cuidar é essencialmente lembrar. Essencialmente, não tem como fazer diferente. E acho que nós precisamos radicalizar o conceito de trabalhar com a comunidade. E eu sou professora do Instituto de Psiquiatria também, da UFRJ, no mestrado lá de saúde mental. Lá eu sou colaborador, fui professora da UFRJ 35 anos da minha vida e me aposentei. O dia que eu entrar num hospital psiquiátrico e o prontuário do paciente tiver o nome do agente comunitário de saúde que cuida dele, aí eu posso até concordar com esse leito, eu acho que ele vai ter alguma eficácia porque o paciente fica 2, 3 dias lá, mas ele volta, porque o transplantado de fígado volta para a comunidade. Um esquizofrênico grave volta para a comunidade e eu não posso ter a pretensão de achar que sou eu, a enfermeira, flor do asfalto, que vou lá naquela comunidade cuidar dele, ou o psicólogo. Não é. Quem vai cuidar dele? É o agente comunitário de saúde. Então nós deveríamos, quando eu boto o meu paciente numa UTI, porque para nós, internação no hospital psiquiátrico, ou CAPS-3, ou leito de psiquiatria no hospital geral, é a unidade de terapia intensiva, é a situação mais grave que o paciente está. Quando ele vai lá, o agente comunitário de saúde devia estar referenciado, contra-referenciado, para quando ele tivesse alta, ele voltar como um pacotinho cuidado para a comunidade. E não da maneira que é uma alta burocrática que, quer dizer, as coisas não fazem sentido, nós precisamos, vocês que são jovens, eu já estou uma via Rita, o Benedetto falou, vocês que são jovens, o desafio de vocês de dar conta, de amarrar essas pontas. Porque nós somos muito pretensiosos, nós da mental, nós somos muito autocentrados, narcisicamente autocentrados. A gente não sai dessa importância desimportante. Nós não vamos dar conta da vida do sujeito. Ele vive lá, não vive cá. Seja no CAPS, seja no ambulatório, seja no... Não é aqui que se vive, né? Aqui a gente passa. Então acho que um pouquinho de humildade para nós faria bem, abrir, sair da caixa, ver outras formas de cuidar. Quem cuida em saúde mental não é psiquiatra, médico, enfermeira, psicólogo, não é a vida. Eu tenho que linkar com a vida, eu tenho que estar lá, ser indisciplinado. É o coletivo. É o coletivo. É o indisciplinado do coletivo, porque a vida nessas nossas instituições é muito regrada, né? Isso não é vida, isso é mentira.
É isso, perfeito, professora. Em nome do coletivo, eu gostaria de agradecer. Também em nome da Universidade Selma, a assessoria de comunicação e a coordenação de psicologia também, a sua presença aqui hoje com a gente. Foi um papo muito rico. Que bom. Quando finalizar a sua pesquisa com o professor Pacheco, retorne para a gente falar dessa pesquisa aqui também. Interessante. Eu fiquei super interessada para ler. Nós aceitamos participantes, viu, que eu tenho que entrevistar 100 pessoas, eu não tenho fôlego para isso. Me procurem, ou o professor Marcos.